Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje, Emmanuel Adebayor. E melhor dizendo, a minha relação com Emmanuel Adebayor. Nesse vídeo eu serei um pouco o personagem desse vídeo, né? Eu sou contra isso, acho que jornalista nunca deve ser personagem de nada, jornalista, que a personagem é a notícia, o importante é a notícia. O jornalista ele está ali para ser um meio de comunicação entre o fato e o público, o leitor, a sociedade de uma maneira geral. Mas nesse caso eu acabei virando personagem dessa história que eu vou contar aqui e por total culpa minha, como a gente vai ver aqui ao longo da história, é uma história que é dos primórdios do esporte interativo, uma história que é lá de 2007, cara. Então e lá vai tempo, né? Então nós estamos em 2020. E é uma história que vira e mexe pessoal no Twitter, pessoal no Facebook, lembra, toda vez que sai uma notícia sobre o Adebayor, o pessoal me marca, o pessoal fala, esse é amigo do Vitor Sérgio e tudo mais. E eu tô gravando o vídeo porque nesta terça-feira o Emmanuel Adebayor, o atacante togolês, um atacante com muita história na Premier League, jogou no Arsenal, no City, no Tottenham, jogou Copa do Mundo, inclusive. E é interessante por quê? Porque o Adebayor acabou de ser anunciado nesta terça-feira como um novo reforço do Olímpia do Paraguai. O Adebayor vai sair lá da Europa, de onde ele construiu a carreira, para jogar no futebol sul-americano, para jogar Libertadores. E aí foi um festival de gente me marcando no Twitter, olha aí, Vitor Sérgio Adebayor vai jogar Libertadores e tudo mais. E aí muita gente pedindo, lembrando a história e alguns outros que não conhecem a história, ou que, né, são mais novos, ou que não faziam parte do público do esporte interativo na época, pedindo para contar a história. E aí eu vou contar. Vamos lá, vamos começar do início. 2007, 20 de janeiro de 2007, o esporte interativo entra no ar. E aí, por enquanto, só nas parabólicas, com os jogos da Premier League, tinha os direitos de vários campeonatos internacionais, campeonato italiano, campeonato inglês, depois veio do alemão e português também. E aí a gente começou fazendo os jogos na parabólica e tudo mais. E o esporte interativo, ele tinha uma parceria com a Band, com a TV, com a Band. E passava alguns desses jogos, cujos os direitos na TV aberta eram do esporte interativo, passavam na Bandeirantes. E aí, quem fazia os jogos na Bandeirantes eram o Theo José e o Mauro Betting, que na época ainda não fazia parte do esporte interativo, ou não fazia parte full time do esporte interativo. E em determinado momento a gente passou a ter 2 jogos em vez de 1 na grade da Band. Isso lá no meio de 2007, né? No começo de 2007. E aí qual foi a decisão do esporte interativo? O esporte interativo era no Rio de Janeiro, fazer com que eu e o André Henning para narrar, eu para comentar, fazer com que nós fôssemos para São Paulo para transmitir esse jogo na Band. Então a gente fazia isso, eu fui lá umas 5 ou 6 vezes fazer esses jogos na Band. Então tinha o jogo lá no Esporte Interativo, nas parabólicas, e esses jogos da Band, lógico, TV aberta, atingiam muito mais gente. E aí, na ocasião, em 2007, eu não era nenhum garoto, né? Em 2007 eu já tinha 30 anos de idade, né? Ou 29 anos de idade, para ser mais preciso. Mas eu não sei o que aconteceu, não sei se o fato de estar falando na TV aberta, de estar, né, sendo visto na TV aberta, a verdade é que eu me deslumbrei um pouco e exagerei muito na transmissão de um jogo em específico, que eu não me lembro contra quem era o jogo. Se eu não me engano, era contra o Sunderland, mas eu não tenho certeza. Era Arsenal e Sunderland. E aí comecei a fazer o jogo normal e tudo. Na ocasião as transmissões de esporte interativo eram muito mais descontraídas do que são hoje, né? Hoje ainda são, para muita gente ainda são até demais, muita gente acha. E lá em 2007 era muito mais. E aí eu estava fazendo o jogo do Arsenal e o Adebayor estava jogando lá. Eu nunca gostei do futebol do Adebayor, sempre achei que era um jogador irregular, às vezes, em alguns momentos, ele tinha bons momentos. E aí, com o passado, nesse jogo em específico, o Adebayor foi muito mal.
jogou muito mal. E aí eu comecei a criticar o Adebayor e perdi o tom. Perdi a métrica, talvez ali pela empolgação, talvez porque estava chegando muita mensagem. Na época ainda era SMS e um pouco de Facebook também, e na ocasião ali muita gente achando graça, achando curioso a forma como eu estava falando do Adebayor. Mas a verdade é que eu exagerei nas críticas ao Adebayor e fui desrespeitoso com o Adebayor. Por quê? Porque eu falei várias coisas, do tipo, pô, a Adebayor e a bola estão brigando e a bola tá vencendo a briga. Eu falei, pô, pro Adebayor matar uma bola, ele precisa de um revólver 38. E aí falei, pô, o Adebayor, ele é canela de cima a baixo. E porque de fato o Adebayor estava jogando muito mal e de fato eu não achava o Adebayor um grande atacante. Mas ficou muito claro ali que eu estava exagerando, porque você, até para criticar, você tem que saber criticar. Você tem que. E também não adianta você pegar e criticar 80 vezes, 10 vezes a mesma coisa, que vai fugir do campo da crítica, vai parecer perseguição. E foi isso que aconteceu, né? Por culpa exclusiva minha, eu comecei a massacrar o Adebayor e ficou uma coisa antipática, ficou uma coisa babaca, ficou uma coisa ridícula, né? Inicialmente ali a galera que estava no Facebook, né? Estamos falando de 2007, o pessoal gostou, então eu me empolguei e, enfim, exagerei. Acabou a transmissão, ok, saí da transmissão e tudo. E aí, quando eu saí da transmissão, eu vi A gente está falando da Band, né? Uma audiência grande em termos de TV aberta para jogos de futebol, ainda mais naquela época. E aí gerou um rebuliço quando eu saí. Muita gente me criticando. Na época você tinha. Cara, não era nem Facebook, perdão, era Orkut, cara. Não era Facebook, não, era Orkut. Na época tinha o Orkut, as comunidades do Orkut, a comunidade do Arsenal me descendo o cacete, eu sendo xingado de tudo que é nome e tudo. Inicialmente eu olhei e falei, esses caras estão com inveja de mim. E aí, só que isso não parou, cara, continuou. Mensagem, e o pessoal começou a mandar mensagem para fazer me chegar a mim, acharam o meu perfil no Orkut e tudo mais. E aí eu vi que aquela coisa estava crescendo e comecei a parar para olhar. Falei com a equipe lá, a equipe do Esporte Interativo que comandava a transmissão. Uns achavam que eu tinha pegado pesado, outros achavam que não, que o Esporte Interativo buscava mesmo essa irreverência, buscava mesmo esse jeito de falar, assim, incisivo. E aí eu fui para casa assim achando, pô, beleza, então acho que não exagerei não. E aí quando eu estava em casa, abri o site Trivela, que eu sempre via muito, que eu sempre me prepusava para me preparar para os jogos e tudo. E aí lá eu vi uma coluna do Leonardo Bertozzi, do Léo Bertozzi, que hoje é amigo, hoje é comentarista da ESPN. E na época ele escrevia na Trivela, cara, ele me esculhambando. Mas ele me esculhambou de cabo a rabo sem dizer o meu nome num texto e falando várias coisas. Pô, esse jornalista. E aí, na época ainda tinha muito aquela divisão, né, de quem comentava na TV fechada com um perfil, de quem comentava na TV aberta com outro perfil. E aí no texto dele ele fala, pô, é ótimo para quem gosta do futebol internacional ter o jogo na TV aberta, não sei o quê, mas tem que ter gente preparada, tem que ter gente que respeite o jogo, tem que ter gente que se informe, tem que ter gente. E ele me desceu o cacete, me desceu assim, mas me esculhambou. E aí, né, você vê como a gente que trabalha com o público, a gente pode mudar a vida das pessoas, né? Às vezes sem saber. Ali, nesse texto, de um cara que eu nunca tinha visto, eu parei para ver e falei, cara, ele tem razão. Tudo que eu fiz, ele tem razão. E eu vi que eu poderia me arriscar a me tornar um profissional que eu não queria me tornar, que eu não acreditava que seja o correto fazer. E aí eu refleti muito naquilo, né? Refleti demais. E aí depois comentei sobre no Orkut, comentei no site do Esporte Interativo,
fiz esse meia-culpa, falei no ar que tinha exagerado e tudo mais. E isso foi isso e esse texto foi muito bacana, foi muito assim, foi muito importante para mim. Isso em 2007, tá? Em 2008, o Sport Interativo me enviou para cobrir para cobrir a Eurocopa da Suíça e da Áustria. E aí, e tem um ponto, né? E nessa temporada 2006-2007, o final da temporada 2006-2007 e o início da temporada, e em toda a temporada 2007-2008, o Adebayor jogou pra cacete. Começou a fazer gol de tudo que é jeito, jogou pra caramba. E aí todo mundo ficava me lembrando. Adebayor metia 2 gols, aí o pessoal lembrava. Aí, Vitor Sérgio, olha o teu amigo, não sei o quê. Pessoal, Adebayor fazia um gol de placa. Aí vai lá, tá vendo, Vitor Sérgio? Tu não sabe nada. E ficou esse folclore. Toda hora o pessoal falando, é o amigo do Adebayor, amigo do Vitor Sérgio, por aí vai. E aí, curioso que em 2008 o Sport Interativo me mandou para a Áustria e para a Suíça, nesse caso foi na Áustria, para cobrir a Eurocopa de 2008. Aí eu tava lá fazendo a cobertura, comecei a cobertura na Suíça, aí depois me mudei para a Áustria aqui. Na véspera da final ou da semifinal, a Adidas estava fazendo um evento desses que a gente costuma ver muito na final da Champions. E aí, nessa coisa da Adidas, tinha aquele campinho que tem lá e aquelas lendas, aquelas estrelas jogando. Quem era patrocinado pela Adidas? O Adebayor. E aí, cara, eu tava lá na época com um cinegrafista, com o Gustavo Pessoa, e aí ele olhou e falou, cara, olha quem tá ali. Eu falei, quem? O Adebayor. Aí eu falei, cara, eu vou ter que entrevistar ele. Aí ele falou, não, cara, que isso? Eu falei, não, vou ter que entrevistar ele, pô, não tem jeito. Você tem toda essa situação, na época lá, com certeza o Adebayor nunca soube disso, né? Mas eu falei, pô, acho que é correto com o meu público, eu estando frente a frente com o cara, eu entrevistar ele e falar. Aí, beleza, cheguei lá, tinha um assessor da Adidas lá, querendo, né, que a gente fizesse entrevista para mostrar a marca e tudo mais. Eu cheguei para ele e falei, cara, preciso entrevistar o Adebayor. Aí ele falou, cara, não sei se ele vai falar, ele é difícil ele falar, não sei o que. Ele falou, não, até. Aí o cara falou, beleza. Antes desse jogo, a gente foi na loja da Adidas, porque acho que o Adebayor ia estar lá fazendo alguma coisa lá, acabou que ele não foi. E aí fomos pro campo. Aí o cara chegou lá, acabou o jogo, o cara falou, trouxe, o cara falou, vai conseguir, ele vai só demorar um pouquinho, vai conseguir, beleza. Aí chegamos, nos posicionamos lá do lado da beira do campo, eu e o Gustavo, o que estava de cinegrafista, e aí eu preparando e eu falando, cara, o que eu vou falar? Né? Eu falei, pô, o que eu vou falar? Falei, cara, vou falar que eu critiquei demais ele e que tava errado. Aí beleza, aí tô lá, chegou lá e daqui a pouco vem o Adebayor. E isso falando em inglês, né? Então tu fica nervoso, não é tua língua pátria, mas então você fica nervoso, ok? Aí ele chegou e eu falei, Adebayor, olha só, eu sou comentarista lá no Brasil e tudo, comentei vários jogos seus, te critiquei demais, cheguei a faltar até com respeito com você, e você só fez um montão de gols, tá jogando muito bem. Eu queria te dizer que eu tava errado. Aí quando eu falei isso, quando eu comecei a construir, pô, eu te critiquei muito na temporada passada, o assessor da Adidas, que tava assim, né, eu tava aqui, falando com a Adebayor aqui, o assessor da Adidas estava ali, né, tava ali como se fosse do outro lado. Quando eu falei isso, o assessor da Adidas regalou o olho assim como quem diz, esse cara é maluco. E aí, beleza, aí falei, o Adebayor olhou pra minha cara assim e falou, cara, normal, você tá fazendo o seu trabalho, é o seu trabalho elogiar, criticar, você me criticou e eu joguei meu futebol e tudo, então tava todos nós fazendo cada um o seu trabalho, parará, tudo mais, não tem grilo nenhum. Aí depois ele foi simpático, eu emendei uma pergunta do Arsenal na época, acho que era, até a pergunta foi dizendo, chegou a hora do Arsenal ser campeão, porque tinha aquele negócio do Arsenal não ganhar. E beleza, acabou. Aí corri aqui pro Brasil, mandei o vídeo aqui pro Brasil, foi um estouro no Orkut ainda, uma repercussão, comentário e tudo, foi muito engraçado. E aí meio que assim eu fechei, achei que tinha fechado o ciclo, né, dessa história.
Isso foi em 2008. Em 2009, o Adebayor foi para o Manchester City e aí jogou contra o Arsenal e nesse jogo, que o City ganhou de 4-2, se eu não estou enganado, o Adebayor faz um gol no Arsenal e sai correndo o campo todo para ir parar na frente da torcida do Arsenal. Ficou ali no limite entre a torcida do City e a torcida do Arsenal. O jogo era em Manchester. E aí e aí eu tava comentando esse jogo. E de novo eu critiquei pra caramba o Adebayor. Cheguei a dizer que a atitude do Adebayor era uma atitude boba, se eu não me engano, uma atitude de bobo, acho que algo parecido disso. E aí muita gente falou, pô, se arrependeu? Eu falei, não, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que eu tava errado, pedi desculpa e tudo mais. E depois eu ia tratar o Adebayor como eu trato qualquer jogador. Tá bem, eu critico, tá mal, tá bem, eu elogio, tá mal, eu critico e tudo mais. E aí ficou interessante. Então, e aí, hoje, com o Adebayor sendo anunciado no Olímpia, com o Adebayor jogando, pode vir a jogar no Brasil, não sei, o Olímpia vai enfrentar o Santos, né? O Olímpia está no grupo do Santos, então o Adebayor vai jogar em São Paulo, o Olímpia pode passar de fase, cruzar com um montão de brasileiro, então talvez eu esteja num jogo ao vivo do Adebayor, então foi interessante essa história. Então, atendendo aí muita gente que pediu, essa é a minha treta, entre aspas, com o Adebayor, né? E que foi provocada por mim na época, né? Já tinha 30 anos de idade, não era nenhum garoto, né? Quando o pessoal fica, o menino tal, o menino não era garoto, 30 anos de idade. Me deslumbrei mesmo, acho que acontece. Eu tinha acabado de virar comentarista, né? Tinha um mês de comentarista, aí estava comentando um jogo na Band, numa TV aberta, com alcance de milhões de pessoas. Me deslumbrei, exagerei, enfim. E foi uma história que pelo menos teve início, meio e fim. E essa foi a minha treta com a Adebayor. Queria te ouvir o que você tem a dizer, que lições você tira dessa história, o que você achou, se você acompanhava o Esporte Interativo na época, diz aqui embaixo nos comentários. E o resto você já sabe. Deixa o like se você gostou, aqui em cima ativa o sininho para receber notificações quando tiver outros vídeos, se inscreve no canal, estamos quase chegando a 210 mil inscritos, e sempre 2 vídeos de sugestão aqui na tela para você assistir. Assiste mais um. Assistindo 2 vídeos seguidos, você ajuda o canal do VSR a crescer. Muito obrigado, valeu, tchau.